bem, eu vou seguir com um outro tema aqui. Uma polêmica se instalou principalmente nas redes sociais. O motivo foi uma postagem no Twitter do governo federal. A equipe de Lula teria aproveitado a situação gerada pela operação da PF para, digamos, alfinetar o ex-presidente Jair Bolsonaro, alvo da ação policial. A conta da Secretaria de Comunicação da Presidência da República postou informações sobre o passaporte de vacinação no Twitter. No post, eles informam que o protocolo ainda é exigido por vários países de destino para viajantes brasileiros. O governo diz ainda que é fundamental para a saúde pública que todos estejam vacinados. O tweet saiu até com a imagem do Zé Gotinha, o mascote das campanhas de vacinas, em cima de um avião parecido com aquele que foi usado pela Presidência da República. Então, vou começar dessa vez com o Armando. Afinal, o governo aproveitou a operação da Polícia Federal para ironizar, ou melhor, para alfinetar Jair Bolsonaro? Eu tenho certeza que sim. Me parece que ficou bem claro, tudo bem que foi muito rápido, de um dia para a noite, mas isso é uma arte que se faz rápido, isso é um desenho. Mandaram o recado, como estão mandando outros recados para ele, né? Eu entendo que o ex-presidente adiantou-se no retorno dele ao Brasil, não era o momento oportuno, não era o momento certo. Próximo passo, vão retirar o passaporte dele, vocês podem ter certeza disso, já não o fizeram, vão tirar o passaporte para que ele fique impedido de sair do território nacional. Agora, não só isso que aconteceu com relação a esse desenho que foi exposto agora, por mais que tenha sido feito, construído rapidamente, de afogadilho, mas é um recado bem claro que foi dado ao ex-presidente. E tenho certeza que ele passará por uma via sacra agora bem dolorida, porque nos próximos dias, nos próximos meses, não só esse problema da carteira de vacinação, outros problemas, lamentavelmente, de forma triste, eu tenho certeza que vão apontar outros eventos e outros inquéritos serão instaurados. E o objetivo é para que ele não possa ser candidato nas próximas eleições, né? E, como já disse, eu entendo que o próximo passo será retirar-lhe a possibilidade de sair do país. Ele mesmo agora iria para Portugal, mas não vai mais. Né, teria lá um evento com a extrema-direita de Portugal e ele não vai sair mais do país. Mas eu tenho certeza que nos próximos dias vão lhe retirar a possibilidade de viajar. Você vê, Gabriel, que a minha pergunta foi sobre a ironia do Zé Gotinha, mas o Armando já fez toda aqui porque está todo mundo envolvido nessa história em relação do que aconteceu ontem aqui. Então fique livre também para falar da ironia, mas para falar sobre Jair Bolsonaro, tá ou não sendo perseguido, além da ironia. Eu gosto dessas análises estruturais, como o Alessandro propôs, e agora Armando também trouxe uma visão maior aqui em relação ao assunto. E certamente o ex-presidente Bolsonaro precisa prestar contas à sociedade. E é curioso que resgatar a imagem da vacinação e do Zé Gotinha possa ser visto como uma forma de atingi-lo. Isso só é sinal da gravidade do momento histórico que nós vivenciamos. É inimaginável que no momento em que o país mais precisava reforçar a sua potencialidade em relação à vacinação e em promover a capacidade de vacinar a população, de proteger em relação à maior pandemia que a humanidade já viveu, que nós tenhamos tido um líder governamental que tenha trabalhado contra as vacinas, que nós tenhamos tido um líder que tenha espalhado fake news contra as vacinas. Nós tivemos mais de 700 mil mortes catalogadas naquele período de pandemia. Era o momento que nós mais precisávamos de uma liderança política capaz de reforçar a nossa capacidade de vacinar a população. Muitas das pessoas que estão acompanhando esse debate perderam pessoas queridas nesse processo. Então é natural que o ex-presidente Bolsonaro responda historicamente, responda juridicamente pela sua conduta. Isso deve ser feito respeitando as regras do Estado Democrático de Direito. Quem tratar disso em outras esferas de comunicação governamental deve respeitar os direitos e garantias fundamentais desse cidadão, mas não se pode perder de vista
a gravidade da situação que nós vivenciamos. Viver no Brasil hoje a necessidade de resgatar a credibilidade da vacinação é um momento histórico que exige muita atenção de todos nós. Precisamos superar essa etapa. O mais importante aqui não é a ironia ou não de uma peça de comunicação, mas o mais importante aqui é resgatar a credibilidade da capacidade do nosso país em oferecer saúde pública de qualidade para toda a sua população, especialmente as pessoas mais vulneráveis, seja pela força das doenças, seja pelas condições sociais e econômicas que tornam do Brasil um país tão desigual. Ivan? Olha, é lógico, é uma ilação, a imprensa detecta tudo perspicaz, né? Mas é uma ilação que pode efetivamente ter acontecido de ser uma provocação. O fato é que é uma campanha realmente que é do interesse da administração, do interesse da saúde, né? Agora, que pode ter havido uma alfinetada, vamos dizer assim, isso pode ter acontecido realmente, né? Infelizmente, a gente está vivendo um momento muito turbulento, muito difícil, né? A gente está vendo aí uma divergência política e um embate político muito sério no país, e isso tem trazido aí dificuldades para o crescimento do nosso Brasil, que tem um potencial enorme. Então, efetivamente, pode ser até que tenha acontecido, que tenha sido proposital. Mas eu vejo que também isso se insere nas políticas, dentre as políticas do Ministério da Saúde. Muito bem, Alessandro. Olha, a gente está vendo aí literalmente a volta do Zé Gotinha, né? A gente viu lá atrás que teve até uma crítica quando o presidente Lula ainda nem era candidato à presidência da República, onde ele falava, cadê o Zé Gotinha? Onde está o Zé Gotinha? Então a gente saiu de um governo onde o Zé Gotinha não aparecia para um governo onde o Zé Gotinha agora pode fazer ironia com relação ao passado. Mas, de fato, a gente está diante de uma situação que é muito grave. Se a gente imaginar historicamente o que aconteceu no país nos últimos anos, no período da pandemia, as discussões, os grandes debates, a gente não pode esquecer, eu acho que isso tem que ficar para a história, sobre a vacina, sobre a universalização do acesso à vacina, as compras da vacina, as brigas internacionais, o posicionamento do governo, a necessidade da OAB, de diversas entidades entrarem com ações e pedir proteção das pessoas. Na verdade, o que a gente teve foi um momento dramático e trágico para as famílias brasileiras. Então a gente não pode esquecer isso, porque se hoje a gente pode tratar com ironia uma situação como essa, a gente não pode esquecer que isso se dá porque nós tivemos a oportunidade de vacinar os nossos entes queridos, aqueles que ficaram aqui ainda e puderam lutar pela saúde. Então, eu acho que é um momento que, embora tenha essa ironia, que a gente não pode esquecer desse foco. Aliás, mais uma vez aqui cito o Gabriel com relação a isso. A gente não pode esquecer desse retrato, porque a tendência nossa, geral, é ao longo do tempo ir um pouco esquecendo e amenizando algo que foi extremamente grave e, olha só, não está muito distante no tempo. Nós estamos falando de 2020, 2021 e parece que a gente está aqui em 2060 discutindo alguma coisa do passado, e não é. Por isso, quando se fala numa situação como essa, da fraude com relação à vacinação do presidente da República, que se negou, que negou vacinar ao seu próprio povo, de maneira geral, eu estou generalizando aqui propositalmente, porque eu acho que é isso o significado do posicionamento que teve o governo e o ex-presidente Bolsonaro. A gente está falando isso porque é uma realidade e a gente tem que ressaltar isso, porque nesse momento a gente consegue pelo menos fazer uma ironia na internet.